A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos continuar o estudo que fizemos nessa terça-feira de Mateus, né? Vimos Mateus dos versículos 9 a 13 do capítulo 12, falando sobre a cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. Irmãos, se vocês chegaram aqui nesse vídeo, nesse canal por causa desse vídeo, saiba que esse estudo começou no vídeo anterior, tá? Então, dá uma passada no canal e o vídeo que está escrito Estudo Bíblico Mateus 12, de 9 a 13. Assistam, né? Escutem esse estudo anterior e voltem para esse vídeo de agora, tá bom? Porque agora eu vou continuar dentro dessa mensagem sobre esse homem, né, que tinha uma das mãos mirrada. Então vamos lá. Mateus, capítulo 12, versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Amados, no vídeo anterior, né, nos versículos anteriores, vimos que tentaram levantar provas, tentaram acusar ao nosso Senhor Jesus de estar transgredindo a lei a respeito, que diz respeito ao sábado, certo? Que aos sábados, na lei mosaica, né, na lei que Moisés entregou ao povo de Israel, dizia que o povo não deveria trabalhar aos sábados, porque o sábado era um dia dedicado a Deus, certo? E também vimos no vídeo anterior ao anterior, né, que vimos o estudo dos versículos de 1 a 8 do capítulo 12 de Mateus, vimos que o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, entende? Então, amados, aqui então esses fariseus, eles estavam tentando acusar ao Senhor Jesus de cometer algo ilícito, né? Algo que vai contra a lei deles. E com isso levantar provas para que o Senhor Jesus fosse o quê? Fosse preso e até mesmo morto, certo? Porque para eles o Senhor Jesus estava quebrando a lei, estava indo contra a lei, né, que Moisés entregou. E aí perguntaram, né, no vídeo anterior, nos versículos anteriores, vimos que perguntaram ao Senhor Jesus se era lícito curar os sábados. E o Senhor Jesus respondeu com uma outra pergunta, perguntando a eles: qual entre vocês, se tiver uma ovelha que cair num poço, que essa ovelha cair, não vai lá e levantar a ovelha, ajudar a ovelha? Então, aqueles homens, né, que Jesus estava perguntando, é uma pergunta que Jesus já sabia a resposta. Então, aqueles homens deveriam ter condutas, né, hipócritas, né, porque ali eles estavam julgando aquela situação sobre curar, né, abençoar a vida daquele homem que tinha uma das mãos com deficiência, né, quando eles mesmos, né, em suas vidas, provavelmente levantaram uma ovelha, o filho de um caiu no poço, ele foi lá e ajudou, fazendo o quê? Um esforço. Então, eles estavam o quê? Transgredindo a lei, né? Então, mas isso dizia respeito ao quê? A coisas que pertenciam a eles. Ah, você que tem uma ovelha, sua ovelha porventura cai no sábado, você não vai ajudar? Ele vai lá e ajuda, porque a ovelha é dele. Então, aqui também a gente enxerga com esse olhar, né? Porque é algo que diz respeito diretamente a ele. Mas aquele homem que estava ali com a deficiência, eles estavam o quê? Achando que aquele homem não deveria ser curado porque era sábado. Ele deveria esperar o domingo para ele ser o quê? Abençoado. Então, Jesus respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então Jesus falou: o que é lícito fazer nos sábados é praticar o bem, certo?
Então, muito mais importante é a vida daquele homem, né? Que precisava receber uma bênção, precisava ser o quê? Curado. Então, vimos aqui no versículo 14 que os fariseus, qual foi a reação dos fariseus àquela cura que Jesus realizou? E o que eles fizeram? E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele. Contra ele quem? Contra Jesus, né? Para o matarem. Então, os fariseus saíram dali, depois de terem visto aquela cura, de terem ouvido que Jesus estava falando com eles, e eles começaram a se juntarem para o quê? Para elaborarem, né, conselho contra ele, elaborarem planos para o quê? Para matarem a Jesus, né? Versículo 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali. Então, Jesus sabia o plano deles. Jesus conhecia os pensamentos deles. E aí, Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. Então, Jesus se retirou daquele lugar, né? E uma multidão acompanhou Jesus, né? Seguiu a Jesus. Versículo 16. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem. Então, ele rigorosamente fazia o quê? Ele recomendava que não contassem para as pessoas, né? Para que o quê? Rigorosamente que o não descobrissem. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, Jesus, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Amados, vamos ver a referência, né, em Isaías, capítulo 42, versículos de 1 a 4, que fala a respeito do o servo do Senhor, né? Versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Aqui na minha Bíblia de estudo diz assim: embora Israel atuasse como servo de Deus e apesar de Ciro, né, agir em prol de Deus, outro servo deveria ser proclamado, aquele que deveria cumprir perfeitamente. Quem é perfeito? Somente Jesus. E não de forma imperfeita, como os que vieram antes dele, o papel de servo. O Messias por vir é o servo perfeito, retratado nos versículos de 1 a 9. Depois vocês leiam Isaías 42, versículos de 1 a 9. Já lemos aqui, né? De 1 a 4. A frase, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, aplica-se a Jesus em seu batismo e também em sua transfiguração, presentes em Mateus 3,17, 17,5, Marcos 1,11, Lucas 9,35, 2 Pedro 1, 16 a 19 e em Mateus 12, de 17 a 21, é o que estamos tendo o estudo hoje, né? O Evangelho de Mateus indica com clareza que essa profecia de Isaías
foi cumprida no ministério do Senhor Jesus. O servo produziria o juízo. O juízo é o julgamento, certo? E a libertação, tanto física quanto espiritual, para todos os povos. Amados, então vamos voltar aqui em Mateus. Voltemos para Mateus, né? Versículo 18. Não, vou voltar no 16. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem. Então, ele recomendava que não contassem, né, a respeito das curas, não contassem para quê? Para que se cumprisse o que é a profecia. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz. O profeta Isaías disse lá em Isaías 42, como vimos, né? Eis aqui o meu servo que escolhi, Jesus, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito. Lembram do batismo? Jesus foi batizado nas águas. Quando ele estava saindo, né, das águas, o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba, né, e pousou sobre ele. Então, Jesus ali foi batizado também com o Espírito Santo. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Então, ali fala, né, da profecia, que Jesus veio para anunciar a palavra de Deus não somente ao povo judeu. O povo judeu conhecia a palavra, a mensagem através das escrituras sagradas, né? E a partir de Jesus, os não-judeus também começaram a ouvir mensagem a respeito do reino de Deus, né? Não só mais somente os gentios. Então, hoje temos no mundo pessoas que não são parte do judaísmo, não são parte do povo judeu, mas são o quê? Eles creem no Senhor Jesus Cristo. Anunciará aos gentios o juízo, o julgamento, né? O juízo final, né? Quando todos nós formos julgados. Não contenderá, quer dizer, ele não brigará. O Senhor Jesus não brigou. Até mesmo quando ele foi preso, ele não revidou, né? O Senhor não revidou, ele não brigou, né? Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz, né? Então, o Senhor foi preso, né? Ele foi entregue. Ele se entregou por nós. Então, ele não tentou de maneira nenhuma ir contra aquilo que Deus queria que ele fizesse, né? A missão que ele tinha entregue por Deus Pai ao Deus Filho, Senhor Jesus, ele não foi contra a missão. Então, ele veio para se entregar por nós e ele se entregou. Então, em nenhum momento ele tentou fugir dessa missão. Então, ele não brigou, não revidou, né? Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, né? Então, ele não esmagou aquilo que já estava o quê? Frágil, quebradiço. E não apagará o morrão que fumega, né? Até que faça triunfar o juízo. Então, até a volta de Jesus, até o grande juízo, né? Nada dessas coisas aconteceram, né? O Senhor Jesus não contendeu, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E, no seu nome, os gentios esperarão. Então, quer dizer, as pessoas passaram a crer no Senhor Jesus, a se arrepender e esperam, né, pelo dia da volta de Jesus, pela segunda vinda de Jesus. Então, nós, como gentios, como não-judeus, pessoas do mundo todo que creem no Senhor Jesus, que somos cristãos, nós esperamos ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
não se cansará nem desanimará, mas continuará firme até que todos aceitem a minha vontade. As nações distantes estão esperando para receber os seus ensinamentos. Amém, amados? E é isso. Então, aqui nós vimos a reação, né, dos fariseus, aquela cura que Jesus realizou daquele homem que tinha deficiência nas mãos. E vemos que a profecia, né, a profecia entregue por Isaías foi o quê? Cumprida através do ministério de Jesus Cristo, né? Aqui em Mateus 12, né, dos versículos 17 a 21, vimos que é a concretização da profecia entregue por Isaías, certo? E é isso, amados. Espero que essa palavra tenha enriquecido vocês espiritualmente e até o próximo vídeo. Forte abraço!